Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiana. Sinal em Libras. Campus Senhor do Bonfim. Relatório de estágio supervisionado. Meu nome é Sávio. Nascimento dos Santos. Este é meu sinal em Libras. Meu nome é Mike dos Santos Silva. Este é meu sinal em Libras. Meu nome é Antônio Barbosa de Souza. Este é meu sinal em Libras. Senhor do Bonfim, abril de 2024. Relatório de estágio supervisionado do curso técnico em agropecuária, que será entregue como um trabalho final de conclusão de curso. Professores orientadores: professora doutora Isabela Azevedo, responsável pela área técnica, e professor mestre Enes Figueiredo, responsável pela área das linguagens. Senhor do Bonfim, abril de 2024. Folha de aprovação que será assinada. Este relatório apresentará o relato de estágio de 3 alunos dentro do IF Baiano no setor de Zootecnia 1. Trabalho realizado do período de 2023 a 2024. A seguir, os detalhes de cada atividade. As atividades foram realizadas no setor de avicultura, se direcionando para galinhas e também para codornas. Entre as atividades feitas, foram realizados manejo sanitário, o manejo nutricional, a coleta de ovos, e o manejo de codornas. Objetivos. O objetivo principal é relatar as diversas atividades e trabalhos desenvolvidos. Outros objetivos específicos têm relação com o manejo na área técnica e o seu detalhamento. Além disso, o estabelecimento de relação entre os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos do estágio. O estágio aconteceu no setor de Zootecnia 1 e acontecerão atividades tanto com galinhas quanto com codornas.
O estágio teve início no ano passado, no ano de 2023, no mês de setembro, numa sexta-feira à tarde. Os trabalhos foram iniciados e continuaram até o ano de 2024, somando um total de 150 horas de estágio. O setor de zootecnia 1 conta com um responsável supervisor chamado Robson, este é o sinal dele em Libras, que monitora as atividades realizadas no local. Que tipo de atividade foi desenvolvida no setor? Como já foi citado, aconteceu o monitoramento e manejo tanto de galinhas quanto de codornas. As atividades foram direcionadas para abate e também para aves de postura com fins de comercialização. Segundo o site Avicultura Blog, o Brasil ocupa a segunda posição mundial em produção e comercialização de frangos. Além disso, no país, o estado que mais se destaca na produção e venda de frangos é o estado do Paraná, com 33,5%. O site CPT divulgou que aqui no Brasil, em 1990, deu-se início à comercialização de codornas para fins de vendas de ovos e que houve uma grande aceitação pela população. No manejo sanitário, para as gaiolas, as bandejas foram retiradas e todas higienizadas e raspadas, e os dejetos foram descartados no esgoto e as bandejas recolocadas. Uma outra atividade era varrer o setor a fim de manter limpo e organizado. Antes de acessar o setor de zootecnia, cada pessoa, depois de calçar as botas, colocava os pés num pó branco a fim de higienizar e sanitizar, para só então entrar no setor. Durante todo o estágio, houve bastante preocupação com a higiene e a limpeza do ambiente que os estagiários estavam atuando. Sempre se atentou para o cuidado com a saúde das aves e caso houvesse alguma ave doente, ela era isolada ou se morresse, ela era descartada. Um outro cuidado que aconteceu foi com a água e o uso de medicação nessa água, para que as aves pudessem beber e melhorar sua saúde. O segundo ponto a ser tratado é sobre o ciclo de vida das codornas. Na sala das codornas, os ovos eram pegos e colocados em placas e eram colocados dentro da chocadeira, que era controlada a temperatura em 37,5, durante um período de cerca de 17 dias. Durante esse período, ou mais ou menos antes do dia 15 ou no dia 16, os técnicos observavam e já começavam a preparar o círculo de proteção, que tinha cama de maravalha e era preparado para receber as codornas pequenas, que ficariam em ambiente quentinho para o desenvolvimento. Então, quando os ovos eclodiam, eram retirados com bastante atenção e transferidos para o ciclo de proteção, onde era dado devida atenção,
onde a luz era controlada para dar temperatura ideal e era disponibilizado água em torno do ambiente, era controlado para que eles não pulassem dentro da água e não morressem afogados, e era fornecido também alimento para que eles se nutrissem e conseguissem se desenvolver bem. Esse cuidado se estendia até 30 dias, que era o período que havia a separação entre machos e fêmeas. As fêmeas eram separadas para as gaiolas, que já eram ocupadas por algumas codornas já velhas, que eram retiradas. A gaiola era higienizada, lavada e esperava um dia para que essa gaiola secasse. E eram recolocadas novas codornas que ficariam ali o período para o seu desenvolvimento. As novas codornas iam se desenvolver e crescer e começariam a produzir os seus ovos. Já os machos, quando chegassem à idade de 42 dias, já fortes o suficiente, poderiam ser comercializados e abatidos. Então, os técnicos, sempre monitorando os ovos com todo cuidado e atenção, observando quando eram eclodidos, e aí eram direcionados para o ciclo de proteção e cresciam, né? Sempre dando atenção à parte nutricional para o crescimento adequado e observando toda a dinâmica de desenvolvimento das codornas. Os 3 estagiários, durante todo o período de atividade com as codornas, né, deram bastante atenção a cada atividade para garantir um desenvolvimento pleno. Com relação ao manejo nutricional das codornas, a seguir destacaremos algumas informações. As codornas, dentro do ciclo de proteção, recebiam os nutrientes à base de milho, e se estivessem nas gaiolas, também receberiam esse mesmo alimento à base de milho. Nas gaiolas, os alimentos eram colocados nas calhas e quando havia redução e o consumo desse alimento, a gente recolocava quantas vezes fosse necessário e sempre controlando para evitar desperdício. Logo em seguida, esse tipo de informação era anotado. Os 3 estagiários também deram atenção às doenças que aconteciam com as codornas. Como era que era feito esse atendimento? Os estagiários cuidavam dessa ave, pegavam essa ave que estava doente, davam medicamento a ela pelo bico, isolava essa ave e continuava monitorando para ver se ela melhoraria. No manejo com as galinhas, como era que era realizado as atividades? Veremos a seguir. De manhã e de tarde, havia o recolhimento de ovos que eram organizados nas placas e a quantidade de ovos era anotada no controle zootécnico. Pela manhã e pela tarde, os estagiários faziam a distribuição dos alimentos em cada comedouro, para que as aves pudessem se alimentar. Os alimentos eram à base de milho e eram importantes para o crescimento e nutrição dos animais. Então, em torno de 24 comedouros eram distribuídos. Os bebedouros eram todos higienizados e realocados para que continuassem fornecendo água.
A parte do galpão, onde tinha a divisão das galinhas, sempre era limpo e higienizado. E cada galpão era varrido todos os dias para manter limpo. Os machos que estavam doentes, o supervisor Robson dava medicação e também isolava para ficar monitorando. Os 3 estagiários puderam observar esse procedimento. No manejo das galinhas, os técnicos, ao darem atenção ao manejo nutricional e sanitário para garantir a saúde, tiveram uma experiência muito importante. Considerações finais sobre a experiência de estágio e as diversas atividades apresentadas aqui nesse relatório. Então, durante esse período de estágio, tanto com as codornas quanto com as galinhas, foi uma experiência profissional muito importante. Antes, durante as disciplinas de zootecnia, com a professora Alessandra e com a professora Isabela, houve a apreensão dos conteúdos teóricos e nos estágios podemos ter contato com os conhecimentos práticos. Nesse sentido, teoria e prática se aliaram para uma melhor experiência profissional. Durante os meses de estágio no setor de zootecnia, havia rotina, haviam horários que às vezes eram pela manhã, às vezes eram pela tarde, e isso tudo era muito importante porque futuramente, quando a gente entrar no mercado de trabalho, também teremos rotina, e isso significa um investimento no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Essa experiência de estágio técnico em agropecuária oportuniza que haja um desenvolvimento nessas áreas, tanto na criação de codornas quanto na criação de galinhas. E isso é um excelente aprendizado. Esse estágio foi uma excelente oportunidade de aprendizagem para nós.